Olá! O poema se chama Ismália, de Alfonso de Guimarães. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse poema trabalha um pouquinho da loucura e o consequente suicídio da Ismália, uma personagem, então, que infelizmente caracteriza tantas outras que vêm cometendo suicídio nos nossos dias. Está sendo um mal aí do nosso tempo. Sempre aconteceu, mas temos visto crianças e jovens cada vez mais novos cometendo, né, o suicídio por N razões. E então nós buscamos aí na obra da codificação algo que nos ilumine, que nos possibilite entender um pouco mais sobre isso. Muito é dito na obra de Kardec, tá, da codificação. Um exemplo que vale a pena ser consultado é no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que existe ali o suicídio e a loucura, um tópico lá no item 14 do capítulo 5, que diz: a calma e a resignação que resultam da maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro dão ao espírito a serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então ele já começa dando o remédio. Antes de explicar sobre a questão, ele já trata do remédio, tá? Então ele diz que a loucura normalmente é produzida pelas vicissitudes, né? Pelos problemas da vida que o homem não tem força de suportar. Bom, então vale a pena a leitura desse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo e em complemento ainda o Livro dos Espíritos. Nós temos aqui uma passagem bem bacana que está na questão 375, que diz assim: qual é a situação do espírito na loucura? E aí os espíritos esclarecem que, não tendo mais a seu serviço órgãos físicos completos, existe a possibilidade de uma perturbação, da qual, por si mesmo, e no foro íntimo, o espírito tem perfeita consciência do que está acontecendo, mas não é senhor o suficiente para deter o curso dessa loucura. Então, a pergunta que segue é complementar a essa e diz assim: então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado na loucura? E aí a resposta é que é preciso perder de vista, então, né, essa situação de que eles são separados, né, corpo e espírito. É necessário entender que existe uma ligação total. Do mesmo jeito que o corpo é totalmente mantido aí pelo espírito, nós também temos, não é, em contrapartida, essa troca. Então, as impressões vêm de um para o outro, mas normalmente ele esclarece que são os órgãos físicos que trazem essa questão. No entanto, né, posteriormente, vem se estudando muito que os órgãos físicos, em geral, ficam aí perturbados e deixam de cumprir suas funções, os nossos hormônios e tal, que produzem esse estado de perturbação física, justamente por questões emocionais. Então, do espírito para o corpo, portanto, existe essa retroalimentação. Quem não está bem emocionalmente acaba trazendo para o corpo, somatizando, como se diz, no corpo físico, essas mazelas e possibilitando situações como essa da loucura. A loucura, muitas vezes, leva ao suicídio. Por quê? É a pergunta seguinte. E aí ele esclarece, né, os espíritos aqui esclarecem que o espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio para romper os laços físicos. Ou seja, quando não há mais saída, é comum que as pessoas pensem em suicídio. Uma situação muito difícil, eu quero fugir dessa situação a qualquer preço, então eu imagino que eu estarei livre se eu cometer o suicídio. No entanto, existe uma outra parte bem bacana do Livro dos Espíritos mesmo, que está lá na questão 257, que conta um caso aqui de um suicida. O suicida nos disse: não estou morto,
Não estou. Entretanto, eu sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito no espírito. Roíam apenas o corpo. Entretanto, a separação do corpo e do perispírito não tinham ainda se completado. Resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que passava no corpo. Repercussão pode não ser talvez a palavra certa, pois faria supor um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual tomava por realidade. Olha só, não estava no tempo certo do desencarne, não era previsão ali de Deus. Ele tirou a própria vida e aí existe essa conexão ainda com o corpo físico, por isso ele sentia todas essas dores, esses incômodos, seguindo ainda vivo espiritualmente, mas vendo ali seu corpo morto, desencarnado. Tá? Não havia essa desconexão, esse desenlace, como se espera. Bem, existe muita literatura bacana sobre isso, muito livro legal. Comentem aí o que vocês já leram sobre o assunto, tá? O suicídio e a loucura, e vamos conversando, tá bom? Bons estudos para nós e excelente aí semana para todos.